Uma história social da mídia, tecnologia e escolarização. Texto de Vanessa Domaine. Um entrevistador conversa com uma professora estadunidense de muitos anos. Vamos começar com sua história. O que fez você escolher ser professora? Você poderia dizer, ao contrário, que foi o ensino que me escolheu. Minha bisavó, Beulah May Green, foi uma reformista do Oeste que ensinou numa pequena escola doméstica indiana durante os anos de 1860. Sua filha, Bessie Virginia Green, ensinou nas escolas públicas de Nova York no final dos anos 1890. Sua filha é minha mãe, Heloise Dubois, que deu aulas na terceira série por 48 anos. Um ano após minha mãe aposentar-se, eu recebi uma licença docente em inglês. Atualmente, eu ensino na zona urbana de Nova Jersey. Por que você acha que há tantas professoras na sua família? Bem, nós trabalhamos realmente duro e até as últimas décadas o ensino era a única profissão aceitável para uma mulher solteira ambiciosa. Minha bisavó, Beulah May, era uma mulher educada e também uma protestante dedicada. Ela cursou a Escola Normal de Rhode Island e depois foi para o Oeste em 1856, com 19 anos. Seu primeiro emprego como professora foi numa escola rural, com uma única classe em Indiana. Ela escreveu em seu diário sobre sua forte crença na ideia de Horace Mann, da escola primária para servir a todas as classes e religiões. Creio que minha bisavó acreditava firmemente que sua missão na vida era o ensino escolar. Como era para sua bisavó ensinar nos Estados Unidos durante os anos de 1850? Bem, houve um intenso fluxo de imigrantes do leste europeu que eram muito pobres e falavam diferentes línguas. Beulah ensinou estudantes de todas as idades em sua escola de turma única. Ela escreveu em seus diários sobre ter certeza de que cada um de seus estudantes aprendeu retidão moral. Sua missão era salvar essas pobres crianças imigrantes ao ensinar-lhes o inglês e a Bíblia. Acredito, a partir de seus diários, que sua meta como professora era principalmente religiosa. Todo dia, ela iniciava a jornada escolar rezando com os estudantes. Depois, ela ia para uma lição de leitura. Desse modo, a alfabetização era essencialmente um veículo para a religião, e ser um bom cidadão americano era um produto de tornar-se letrado. Havia tecnologias de qualquer tipo na escola naquela época? Eu não sei se você consideraria a oração uma tecnologia, mas a palavra falada certamente reinou absoluta em meados do século XIX. As crianças aprendiam a ler por métodos fônicos e fonéticos, pronunciando letras, misturando-as. Ao lê-las em voz alta, eles iriam ter o entendimento das palavras de Deus. A palavra falada, e especialmente a prece, era ao menos para Beulah May, sagrada e um poderoso método de ensino. Assim, os livros eram os meios principais para o ensino? Pelo que posso recolher dos diários de Beulah May, os instrumentos eram bastante simples em 1857. Ela usava cadernos em branco, lápis de carbono, ardósias e esponjas, principalmente para os estudantes aprenderem como desenhar letras e imitar a escrita à mão. Eu tenho um antigo daguerreotipo dela em frente a uma lousa de ardósia. Ela escreveu o quanto ficava animada por ensinar mais estudantes por ficar na frente da sala ao invés de perambular entre cada aluno e ensiná-los individualmente em suas próprias ardósias. Beulah May era muito grata por aquela lousa gigante de ardósia, mesmo com frequência engasgando na poeira ao limpá-la. Essa era uma das tarefas de que menos gostava e ela muitas vezes pedia ajuda aos alunos, do que eu imagino que era uma tarefa bastante complexa. Quais livros sua bisavó utilizava na escola? Beulah May mantinha 3 livros na sua mesa sempre. A Bíblia, o McGovey's Fourth Electric Reader e o Dicionário Webster. Eclectic Reader e o Dicionário Webster. Ela escreveu em seu diário sobre o quanto ficou animada ao adquirir o seu primeiro Eclectic Reader. Ele custou 75 centavos, que era o pagamento por um dia e meio de trabalho. Ela escreveu: meus alunos adoram as histórias da Bíblia, literatura e contos folclóricos. Eles dão às crianças uma sólida formação quanto ao que acreditar e como se comportar. Então, basicamente, o currículo era lealdade a Deus, aos vizinhos e ao país, e nesta ordem em particular. Beulah May escreveu em seu diário sobre os seus métodos de ensino? Creio que Beulah May queria que seus alunos lessem em voz alta, ao invés de apenas imitar sua professora durante a recitação,
o que era o costume na época. Ao ler essas histórias juntos, em voz alta, os estudantes davam vida a elas. Eu estava folheando um desses Eclectic Readers e as ilustrações eram de fato bastante elaboradas e inovadoras para aquele período. Num trecho de 1884, minha bisavó escreveu: "Tive imensa satisfação por meus alunos conhecerem essa nova forma de arte, antes mesmo que as crianças das ricas escolas da Nova Inglaterra. Ela também tinha bastante orgulho de sua coleção de mapas que levava com ela. Creio que podemos dizer que suas tecnologias eram voltadas principalmente para a palavra falada, com alguns recursos visuais." Você mencionou anteriormente que sua avó também foi professora? Sim, minha bisavó Beulah May parou de dar aulas em 1861, na época que ela se casou com Clovis Dubois, que era um banqueiro. Eles tiveram 3 filhos, um dos quais é minha avó, Bessie Virginia. Quando Bessie tinha 17 anos, ela foi para a cidade de Nova York. Era o auge da Revolução Industrial, quando houve um grande influxo de imigrantes do leste europeu que praticamente triplicaram a população do país. Muitas famílias moviam-se da zona rural para a urbana para trabalhar em fábricas e prosperar economicamente. Mas a minha avó, Bessie, escreveu que o sistema escolar era rígido demais e debatia-se com a ideia de ver a escola como uma fábrica. Em 10 de março de 1904, ela escreveu em seu diário: "Hoje, o inspetor disse-me que as escolas precisam possuir a eficiência de uma linha de montagem e que meu trabalho é produzir bons trabalhadores para esta nação. Porém, eu me recuso a tratar meus queridos alunos deste modo. O que eu posso imaginar que faço com os alunos que o inspetor considere defeituoso? Eu deveria simplesmente tirá-los da linha de montagem e jogá-los de lado como lixo? Embora não me atreva a desobedecer ao inspetor, continuo a pensar se meu trabalho é ensinar crianças ou produzir lâmpadas. O moderno sistema escolar nada mais é que uma blasfêmia em sua ignorância da criatividade humana." Creio que ela temia a possibilidade de ser surpreendida em algum momento por seu inspetor. Vovó Bessie desejava parecer uma firme disciplinadora, porém dizia que isso era difícil em uma sala de aula de 3ª série, em que os alunos variavam em idade de 5 a 18 anos, e a maioria deles não tinha o inglês como língua-mãe. Ela escreveu que um aluno ficou extremamente afeiçoado a ela um dia, e após ela ter uma conversa séria com ele, ele nunca mais voltou à escola. Você acredita que as experiências de ensino de Bessie foram parecidas com as de sua mãe? Acredito que suas experiências foram bastante diferentes. Os diários e cartas da avó Bessie pintam um retrato muito diferente da escolarização do que aquele da bisavó Beulah May. Por um lado, Bessie estava na urbana cidade de Nova York e não na rural indiana. As tradições orais e morais que minha bisavó Beulah May apreciava quando utilizava o McGuffey na escola primária durante os anos de 1860 tinham desaparecido na época que Bessie Virginia estava no auge de sua carreira docente em Nova York no início dos anos 1900. O conteúdo religioso foi expurgado dos livros didáticos, o que é contra a filosofia da educação de sua mãe. Bessie estava interessada em teorias científicas e métodos de ensino. Eu encontrei sua cópia anotada de How to Make a Curriculum, de Franklin Bobbitt. O que penso que minha bisavó e avó compartilhavam era uma crença no valor pedagógico da palavra falada. Bessie ficou desapontado ao ver a tradição oral desaparecer nos anos 1930, quando a série de livros didáticos Dick and Jane surgiu e promoveu a leitura silenciosa mais do que a recitação oral. Ela ficou bastante chateada que seu diretor tenha eliminado o método da recitação oral totalmente em 1930. Para ela, a leitura em voz alta era uma atividade comunitária essencial na sala de aula. Você mencionou que sua avó, Bessie, ensinou durante a Revolução Industrial do início do século XX. Isso coincidiu com o aparecimento de algumas das principais tecnologias de comunicação, incluindo a máquina de escrever, o telefone, a caneta esferográfica, o fonógrafo, a fotografia, o cinema e o rádio. Ela fez uso de algumas delas em sua prática docente? Em 1923, Bessie escreveu que a direção escolar tinha recomendado fortemente a ela o uso do rádio e do filme em sua prática. Porém, pelo que posso dizer a partir de seus diários e fotografias, ela usava principalmente livros, mapas e figuras. Ela conta que seu diretor comprou um projetor de filmes e anunciou a todos os professores que o aparelho iria, por si só, combater a instrução entediante e sem vida da sala de aula.
revolucionando o ensino dos professores. Vovó escreveu que exigiram que ela participasse de um dia de treinamento em que um técnico mostrou a todos os professores como apresentar o filme a seus alunos, realizando discussões paralelas e inserindo atividades de classe entre trechos do filme. Ela escreveu: algo que me consola é o fato de que os filmes são considerados ainda complementares e não um substituto do professor. Ela usava filmes em sua sala de aula? Na sua diretoria, eles mostravam viagens de campo, demonstrações, dramatizações e, no colegial, eles mostravam aulas gravadas. O que é interessante, uma vez que, de acordo com o diretor, as aulas reais eram entediantes e sem vida. Vovó dizia que apenas uns poucos professores de fato usavam filmes, e mesmo assim apenas para saciar a fome de eficiência dos inspetores. Acredito que os estudantes provavelmente estavam ávidos pela nova tecnologia. Porém, assistir a filmes não necessariamente ajudava-os a aprender o assunto principal melhor ou mais rápido do que com o uso de métodos tradicionais. Encontrei uma carta que Bessie recebeu de uma colega em Chicago que estava preocupada em ser substituída por um projetor de filmes, como se o projetor e o professor fossem intercambiáveis. A meta daquele tempo era aumentar a produtividade e a eficiência por meio do uso do filme. Porém, vovó Bessie contou-me que, quando ela se aposentou do ensino em 1931, ela não tinha visto ainda nenhuma inovação real na educação como resultado do uso de filmes da escola primária. Em vez disso, ela descobriu que quanto mais os estudantes gostavam de um filme, menos de fato eles aprendiam com ele. Creio que Bessie utilizava os filmes como um meio instrucional. Entretanto, tenho a impressão que ela ficava frustrada com a abordagem burocrática e verticalizada de implementação dos filmes como uma tecnologia educativa nas escolas. Os técnicos e os políticos, não os professores, é que estavam no comando da utilização de filmes em escolas. Ela estava mais interessada em estudar os filmes e programas de rádio como textos a serem analisados criticamente, mais do que em celebrar a própria máquina. Eu encontrei uma antiga cópia surrada de Public Opinion de Walter Lippmann, com suas anotações das margens. Com o surgimento das pesquisas com leitores, os levantamentos de audiência, pesquisas de opiniões e estudos de propaganda, durante os anos de 1920 e 1930, acredito que um monte de educadores percebeu a importância de ensinar os estudantes a pensar criticamente sobre as mensagens sendo transmitidas a diferentes públicos pelo cinema, pelo rádio e, afinal, pela televisão. Mas havia, de fato, usos supérfluos da tecnologia naquela época. Você pode dar um exemplo do que você considera supérfluo? Meu exemplo favorito é a história que Bessie escreveu sobre a máquina de ensinar. Após a Segunda Guerra, as Forças Armadas americanas tinham um grande excedente de máquinas que foram usadas para treinar especialistas da Força Aérea. Eles mudaram a temática de treinamento e colocaram-nas nas escolas. A administração escolar anunciou que eles iriam colocar algumas dessas máquinas na sala de aula da terceira série de minha mãe. Ela ficou furiosa no início, até ela perceber que era bastante fácil apenas ignorá-las. A máquina era mais uma espécie de mobília. Era basicamente um tabuleiro perfurado, contendo itens de múltipla escolha, e a máquina iria avaliar as respostas do estudante e repetir as questões até o estudante selecionar as que fossem corretas. Era uma espécie de talão de resposta a testes, mas com a máquina dando a devolutiva na hora, de modo que os estudantes poderiam testar e praticar. As máquinas liberavam o professor para fazer outras coisas enquanto o estudante recebia a instrução individualizada. Se o estudante precisava de reforço ou praticar para um teste, então ele ou ela poderia usar a máquina de costas para a sala de aula. Minha mãe admitiu que um ponto em que a máquina era útil era para o ensino de soletração ou no ensino de língua estrangeira. Porém, ela frequentemente brincava que sua sala de aula era um depósito para guardar a sucata do governo. Sua avó Beulah era apaixonada pela Bíblia e pelo McGuffey's Eclectic Readers. Havia alguma tecnologia a que sua mãe Heloise estivesse particularmente ligada? Sem dúvida, a televisão. Bem mais por seu conteúdo de programação do que pela tecnologia em si. Ela era uma adolescente quando seu avô levou-a em 1939 para a Feira Mundial de Londres
lembra o quanto ficou impressionado inicialmente com o que descreveu como simplesmente um grande rádio com uma janela na frente. Entretanto, sendo uma adolescente na década de 1940, ela ficava vidrada assistindo a Odds and Harriet e ao Ed Sullivan Show. Ela contava-nos sobre os jantares familiares em que comiam com bandejas, assistindo a TV na sala. Você pode ver em fotografias antigas como a mobília da sala está organizada ao redor da TV, como um santuário. Agora que penso sobre isso, aposto que a maioria das salas está configurada deste modo até hoje. Heloísa fez algum uso da televisão como professora? Não tanto quanto você poderia imaginar. Em 1951, um comerciante local doou aparelhos de TV para sua escola como parte de um projeto de pesquisa. E minha mãe foi um dos professores que depois foi entrevistado para descobrir como eles estavam usando a TV na sala de aula. Ela reconheceu que, naquela época, ela não se preocupava de fato com o projeto de pesquisa ou mesmo com o uso da TV numa forma sistemática de ensino. Ela simplesmente desejou ter um aparelho de televisão em sua sala de aula como uma janela para o mundo lá fora. Entretanto, a programação educacional para a sala de aula era bastante limitada naquele momento. Os programas consistiam de recitais musicais, entrevistas curtas, declamações e esquetes. Minha mãe escreveu sobre 2 programas em particular de 1959. Em um, o instrutor demonstrava o método correto para escovar os dentes. O outro ilustrava os movimentos de lábio e língua corretos para pronunciar palavras francesas. Imagino que você estivesse bem distante de Oz and Harriet durante as horas do jantar. Mas isso é compreensível, dado que os programas educativos durante as décadas de 1950 e 1960 foram criados por técnicos para desenvolver ainda mais a tecnologia da televisão, em vez de servir à educação. Numa linha similar, minha mãe percebeu um aumento da pressão para o uso da TV após o lançamento pelos soviéticos do Sputnik em 1957. Nesta reforçada ênfase na tecnologia em si mesma, havia uma falta de destaque sobre como ensinar com a televisão. Assumia-se simplesmente que todos os estudantes assistiam e tomavam notas, e assim a aprendizagem ocorria. De modo que a maioria dos professores de escolas básicas não apenas gostava de utilizar a televisão, mas passou a ser dependente dela. Estranhamente, minha mãe não conseguiu localizar uma única pesquisa durante os anos 1960 que mostrasse quaisquer vantagens de aprendizado com o uso da televisão em comparação com a aula ao vivo. Ela observou, contudo, um aumento generalizado pelo interesse dos alunos em leitura, porém ela não atribuía isso à assistência da TV por eles. Nesse momento, seu supervisor defendeu que a conferência pela televisão daria um toque mais pessoal. Isso enfureceu minha mãe. Ela enviou um memorando para seu diretor, datado de outubro de 1961, perguntando: como podemos comparar algo tão espontâneo com uma coisa tão estruturada? E eu creio que ela sentiu que seu diretor estava tentando direcionar as coisas ao mesmo modelo orientado à eficiência que minha avó rejeitara na década de 1920. Tanto Bill LeMay quanto Bessie rejeitaram a noção simplista que o conhecimento pode ser transmitido do rádio, do cinema ou da TV diretamente para a cabeça dos estudantes como um quadro negro vazio. Para ser justo, a programação de TV evoluiu bastante desde a década de 1950, não? Claro, e tendo crescido com a televisão, eu mesma sou um produto dessa evolução. Minha família foi a primeira no quarteirão a assinar a TV a cabo e posso lembrar o exato dia de verão de 1981, quando meus irmãos e irmãs vimos a estreia do primeiro vídeo musical da MTV, Video Killed the Radio Star, de The Buggles. Ainda lembro a letra e a música dessa canção. Quando jogava em nosso console Atari, amava assistir ao You Can't Do That on Television, no Nickelodeon. Porém, foi alguns anos depois disso, quando meu pai comprou nosso primeiro videocassete caseiro, em 1979, que minha mãe começou a gravar programas e filmes para usar em sua sala de aula. Nessa época, ela estava ensinando na 6ª série e lembro dela fazer coisas como gravar os primeiros 15 minutos de um noticiário de TV e os estudantes explorarem o que tinha sido considerado interessante naquele dia. Ela também pedia aos estudantes para analisar e ver criticamente
as técnicas de persuasão dos comerciais do McDonald's. Minha mãe costumava dizer que o controle remoto era a melhor invenção já criada, porque ela podia eliminar os comerciais e pausar um trecho para uma discussão de classe. Acho que a mais forte memória de uso da TV por ela ocorreu mais tarde. Em 1990, os estudantes assistiram ao episódio da série de documentário da PBS American Experience sobre a 54ª Infantaria Racialmente Mista de Massachusetts. Depois disso, seus estudantes viram o filme de Hollywood Glory e então ela pediu que eles analisassem essas diferentes representações da Guerra Civil. Eu estava finalizando minha licenciatura naquela época e lembro dela perguntar aos alunos: quais histórias estão contadas? Quais histórias são deixadas de lado? Ela deu para mim um exemplo doméstico de que a TV e os filmes, tanto como tecnologias quanto como mídia, são poderosos agentes da história, da política e da sociedade em geral. Na verdade, durante a década de 1980, houve um monte de críticas sobre a televisão ser um agente cultural poderoso demais. De qualquer modo, embora minha mãe utilizasse habilidosamente a TV em sala de aula, ela rejeitava a noção de que a TV fosse mais pedagogicamente interessante ou mais efetiva do que um professor real. Da mesma forma que sua mãe, minha mãe acreditava que o sucesso ou fracasso da tecnologia na sala de aula depende inteiramente do professor. Nesse sentido, minha mãe foi uma pioneira do movimento de educação midiática, Media Literacy, antes mesmo de surgirem manuais didáticos de língua inglesa e áreas. Infelizmente, sei de muitos professores que usam os programas de TV como um preenchimento do tempo ou mostram um filme como uma recompensa por bom comportamento, mais do que os que usam como um texto para análise crítica. Sua mãe sentiu um empurrão para usar a TV na aula, assim como a sua avó teve com o cinema e o rádio? No caso da programação do Canal 1, ela não teve escolha. O programa estreou em 1989 com um programa noticioso de 12 minutos para escolas secundárias e de ensino médio em todo o país. 2 desses 12 minutos eram anúncios comerciais de doces, refrigerantes, videogames e tudo mais que pudesse ser endereçado a adolescentes. Ele foi propagado como uma solução para as altas taxas de evasão, os baixos resultados em testes e a falta de recursos. A escola secundária em minha região foi uma das primeiras a assinar contrato com a Whittle Communications em 1990. Em troca de uma antena parabólica, fiação e uma TV e videocassete em todas as salas de aula, nosso diretor tinha que garantir que todos os estudantes assistiriam aos programas, inclusive aos comerciais, ao menos 90% das vezes. Minha mãe estava no conselho escolar que então votou a assinatura de um contrato de 3 anos com a Whittle, mas essa foi uma decisão bastante controversa. A principal questão era se fazer com que os estudantes assistissem aos comerciais violava ou não os seus direitos civis, uma vez que a audiência escolar era obrigatória. Pais, professores, administradores e membros da comunidade estiveram igualmente pró e contra. Isso gerou uma enorme discussão. O Canal 1 ajudou os estudantes a aprender? Essa é uma pergunta interessante. A pesquisa que o diretor divulgou entre os professores informava uma diferença média de 7 pontos percentuais nos resultados dos testes entre os estudantes que viam o Canal 1 e aqueles que não assistiam aos programas. Mesmo assim, para uma série de professores e pais, esta não parecia uma diferença suficientemente significativa para dar licença para os estudantes verem comerciais durante a jornada escolar. O que a sua mãe achou do Canal 1? No início, ela ficou impressionada. Gostou do fato dos âncoras serem adolescentes bem falantes, e ele era chamativo, como a MTV, com música acelerada e gráficos coloridos. Porém, além da estética, ela era cética. Ela aposentou-se no ano que ele foi implementado na região. Ele era transmitido de nossa biblioteca escolar por um circuito interno. Quando comecei a lecionar na escola secundária, fiquei frustrada pelo contato com a Whittle não permitir parar ou retroceder para as discussões sobre algumas das notícias ou comerciais com os alunos. Essencialmente, nós não tínhamos controle sobre a programação e não podíamos usá-la realmente como parte do currículo escolar. Dessa forma, simplesmente íamos em frente. Sendo uma professora nova, eu não dizia nada. Apenas permitia que os estudantes fizessem sua lição de casa e dava atendimento durante a transmissão.
Acredito que os professores efetivos toleravam o Canal 1, pois eles pensavam que os equipamentos de vídeo poderiam ser usados pelos estudantes para outras coisas, como gravar seus próprios comunicados matutinos e transmiti-los para todas as classes pelo sistema da escola. Mas isso nunca ocorreu. A transmissão pelo satélite e a rede de TV na escola eram tão ajustadas ao Canal 1 que os professores não acharam fácil adaptá-las a outras formas de ensino. E, honestamente, eu simplesmente não tinha tempo ou energia para descobrir como fazer isso. De qualquer modo, o Comitê de Educação não renovou o contrato depois dos 3 primeiros anos. A justificativa oficial era que eles estavam cansados da luta interna que foi criada. Porém, acredito que o supervisor percebeu que o contrato não oferecia muito para nós, exceto o equipamento grátis. Nessa época, as TVs e os videocassetes não eram mais considerados tecnologias inovadoras. O comentário geral, no meu distrito, é que o supervisor queria, ao invés dela, investir nos microcomputadores. E a sua mãe utilizou os computadores como professora? Sim, na verdade. Mas eu preciso começar dizendo que minha família estava fora da curva quando começou a tecnologia do computador. Meu pai trabalhou para a IBM na década de 1970 e início da de 1980. Nosso lar foi exposto à tecnologia do computador muito antes de outras famílias. Acredito que nosso primeiro computador pessoal em casa foi em 1978. Era o TRS-80 e rodava a partir de fitas cassete, se você pode acreditar nisso. Depois, em 1981, pedimos que meu pai comprasse um computador Apple IE, e minha mãe usava-o para registrar notas e criar folhas de tarefas e testes para seus alunos. Ela estava na vanguarda da curva de aprendizado quanto aos usos pessoais e profissionais do computador. Em 1989, ela solicitou uma dotação que resultou em 5 computadores Apple para sua classe. Essa foi uma transação excepcional, pois dificilmente qualquer um estava usando computadores com os alunos na sala de aula. Ela teve um par de anos antes de se aposentar para explorar o uso do computador como parte do currículo. Embora ela estivesse familiarizada com a utilização do computador num nível pessoal e profissional, ficou perplexa quando começou a usá-lo com um grupo de estudantes. Não havia recursos para o aperfeiçoamento profissional. Na época, eu estava fazendo meu treinamento na mesma escola. Assim, ela de vez em quando me pedia ajuda para fazer algo no computador. Eu ajudava a organizar grupos de estudantes ao redor do computador para escrever ensaios no processador de texto. Ela achava que o método de cortar e colar era muito poderoso, pois permitia aos estudantes pensar conceitualmente em vez de se limitarem ao tradicional formato linear da narrativa, como na máquina de escrever. Muito possivelmente, o processador de texto ultrapassou o controle remoto como a tecnologia mais usada em sala de aula por minha mãe. Como as suas próprias experiências com a tecnologia influenciaram a sua docência? Eu finalizei meu curso de licenciatura um ano antes de minha mãe aposentar-se do ensino em 1991. Eu ensinei na 3ª série e basicamente utilizava as mesmas coisas que meu professor orientador usava: livros didáticos, figuras, calculadoras e reprodutores cassete de áudio. Também tinha um velho piano compacto na minha sala de aula, que tocava com frequência. Os estudantes amavam essa interação. Acho que eu era a única pessoa na escola que eles conheciam, além da professora de música, que sabia tocar. A biblioteca tinha também computadores e TVs e videocassetes em carrinhos que eu podia levar para minha sala quando necessário. Eu praticamente fazia o mesmo que o meu orientador. Você sabe, a abordagem padrão de leitura e apostila. Eu poderia dar algum tipo de leitura no livro ou mostrar a eles um vídeo ou apresentação na lousa. E depois eles iriam responder questões em uma planilha. Quando chegava a hora deles concluírem seus ensaios, eu os conduzia à biblioteca para digitar e imprimir seus trabalhos. O seu diretor incentivou você a usar os computadores na sala de aula? Honestamente, não acho que o diretor estava muito preocupado se usávamos tecnologia em nossa prática. Esse não foi de fato um problema. Tornou-se mais uma questão quando eu me mudei para uma escola secundária para ensinar na 7ª série em 1994. Como eu disse, nós tínhamos o Canal 1 durante as manhãs na sala de aula,
E, em 1995, o superintendente da região instalou laboratórios de computadores em todas as escolas e bibliotecas. Isso foi ótimo, porque eram computadores Apple com multimídia, e nossa bibliotecária, agora chamada de especialista em mídia da biblioteca, encomendou um monte de programas em CD-ROM, como as enciclopédias Encarta e Grolier. O Oregon Trail foi um dos jogos mais populares entre os estudantes também. Havia também um programa de Human Body virtual, que os estudantes gostavam. Lembro que os estudantes tentavam remover as folhas de paeira digital das partes íntimas dos corpos. Achava que minha bisavó ficaria encantada com a alusão bíblica das folhas de paeira em um retrato clínico e científico do corpo humano. Penso que os programas eram realmente inovadores em termos de integração de multimídia. A interatividade de texto, imagens e áudio eram incrivelmente sofisticadas naquela época e apelaram a diferentes modalidades de aprendizado que realmente ajudaram meus estudantes com dificuldades. No geral, o software era um pouco mais do que edutretenimento. Também sinto que nós estávamos gastando dinheiro de maneira imprudente com equipamentos de computador e softwares em prejuízo de algumas de nossas necessidades mais básicas. Nossa escola não tinha dinheiro para um contrato de ônibus para transportar os alunos atletas para os jogos. As telhas do telhado estavam caindo em algumas das salas de aula e não havia supostamente dinheiro disponível para um programa pós-escola. Penso que não é uma mensagem apropriada dar a nossos estudantes Penso que não é uma mensagem apropriada de se dar a nossos estudantes que eles completarem a chata tarefa escolar, depois eles poderão jogar videogames divertidos. Acho que é uma falsa dicotomia. O que eu aprendi é que a mídia interativa não garante aprendizagem interativa, o mesmo ensino inovador. E nos últimos tempos, os softwares simplesmente ficam esquecidos num disco rígido em algum lugar. Como o uso da TV, o software foi usado principalmente para entretenimento ou recompensa. Creio que programas não são itens da lista de compras da escola este ano, já que a maioria dos aplicativos que nós usamos agora está na web. Falando da web, qual é a sua avaliação do impacto da internet na escola? Quando isso veio para a escola, creio que existiu um monte de oportunidades e desafios em 2 níveis. Primeiro, no nível informativo. A internet permite que nós acessemos uma quantidade ilimitada de informação. Acredito que, como educadores, nós precisamos determinar o objetivo da escolarização e perguntar a nós mesmos por que nos reunimos no mesmo prédio diariamente, se atualmente existem mais informações fora das escolas do que dentro delas. Eu também acho que enganamos a nós mesmos se esperamos que nossos alunos ingressem em fóruns de discussão para interagir com cientistas eminentes, líderes empresariais e acadêmicos e acessar extensas bases de dados de informação sem andaimes para sua aprendizagem. Eu não estou tão preocupada com a habilidade dos estudantes para acessar a informação, o quanto estou preocupada de fato com o quanto eles entendem, seja por meio de um livro, vídeo ou website. Com todo o hype envolvendo a internet, nós colocamos muita ênfase nos estudantes encontrarem fontes de informação e conhecimento, em detrimento da análise interna e da avaliação dessa informação. Se nós focalizamos no como os estudantes aprendem, a internet fornece um meio que é mais conceitual, não linear e autêntico. Na última semana, eu pedi a meus alunos de 7ª série para observarem os modos que Shakespeare utiliza o conceito de tristeza em seus sonetos. Eles facilmente pesquisaram todas as obras online. E um dia que a rede tinha caído, eles usaram as obras completas de Shakespeare em CD-ROM. Você mencionou 2 níveis de oportunidades e desafios. Qual é o segundo nível? Como professores, estamos definitivamente ficando para trás, pois muitos de nossos alunos sabem e fazem mais com essas tecnologias do que nós. Meus alunos da 7ª série literalmente viviam na internet e em seus telefones celulares. Suas vidas fora da escola são altamente mediadas pelo celular, pelas telas, TV, música e internet, apenas para mencionar alguns dos meios. Eles estão no MySpace, encontram pessoas para ouvir música, assistir a vídeos e fazer upload de seus próprios vídeos e continuamente passam mensagens de texto uns aos outros. Embora minha zona escolar atualmente tenha banido o uso de telefones celulares nas salas de aulas das escolas secundárias e médias,
não permitindo o acesso dos estudantes às suas páginas do MySpace ou do Facebook pelos computadores da escola. Depois que uma professora do meu distrito foi demitida no último ano após uma foto e mensagem controvertida na sua página do MySpace, os professores da região foram proibidos de manter qualquer site de rede social. Assim, existe essa nuvem de protecionismo e censura que está sempre sobre nossas cabeças. A preocupação principal não é que os estudantes acessem conteúdo impróprio quando eles se conectam à internet na escola? Sim, este foi o ímpeto para a criação do V-Chip, do Cyber Patrol e da NetNang, há um pouco mais de uma década. É interessante que a tecnologia prolonga a si mesma. Agora também bloqueadores de pop-up e outras características de segurança nos recursos de busca. Porém, aprendi de maneira mais dura de que esses filtros não são acurados e não podemos confiar somente neles. Devemos nos mover além do medo e da incerteza do acesso à informação na escola, para falar a verdade... Ah, não, gente, calma. Devemos nos mover além do medo e da incerteza do acesso à informação na escola, porque, para falar a verdade, muitos dos meus estudantes estão acessando conteúdo impróprio dentro e fora das escolas. Como iremos ensiná-los a fazer boas escolhas e ser cidadãos responsáveis se isso não é parte do currículo escolar? Este não foi um objetivo fundamental da escolarização há poucos séculos atrás, quando a minha bisavó estava ensinando compaixão, pluralismo e patriotismo usando o McGuffey's Readers. Não é mais suficiente apenas ensinar a habilidade de visão crítica, como minha avó e minha mãe fizeram. Os alunos também precisam aprender a ser usuários críticos dessas tecnologias. Se os professores e nossos estudantes não podem usar a mídia nas escolas, então como podemos acompanhar isso? Existe uma desconexão real entre o que os meus alunos estão fazendo com a tecnologia em seu cotidiano e o que eles encontram na sala de aula. Para mim, é um grande paradoxo que a lei atual permita que a Bíblia seja ensinada na escola secundária, na aula de literatura, e, ao mesmo tempo, os professores em meu distrito não têm a permissão para pedir que os estudantes leiam A Girl's Life Online em função da abordagem gráfica do livro sobre internet segura. Talvez não estejamos vendo a floresta ao nos concentrarmos em árvores específicas. Qual você acha que é o maior obstáculo para ensinar os estudantes a serem usuários e consumidores críticos de informação? Creio que é este crônico impulso burocrático e capitalista. A indústria tecnológica tem sido e continua a ser igualmente uma bênção e uma maldição na sociedade capitalista dos Estados Unidos. Historicamente falando, educar as massas tem sido um forte desafio burocrático. Combine essas duas questões e você terá uma grande dificuldade para os docentes. Penso que, para a maioria dos professores da minha família, ter sido capaz de conduzir-se de maneira bem-sucedida foi necessário para que elas percebessem o ideal democrático da educação, juntamente com o impulso da indústria tecnológica e da administração escolar burocrática. Esta foi e continua a ser uma batalha épica. Devido ao aumento do financiamento estatal para minha região em particular, nós temos toda a tecnologia imaginável. Sou testemunha de um ciclo cego que se repete nos últimos 15 anos. Meu distrito está em um modo sem fim de atualizações. Recentemente, li que o governo dos Estados Unidos gastou mais de 40 bilhões de dólares ao longo dos últimos anos para colocar computadores nas escolas e conectar as salas de aula à internet. Porém, os professores raramente são consultados sobre equipar a escola com tecnologias ou proporcionar aperfeiçoamento profissional. Parece muito similar a como o cinema e a TV foram burocraticamente introduzidos nas escolas no início do século XX. Deste modo, não vejo como alguém possa esperar que o uso das tecnologias em sala de aula se dê de algum modo diferente do extracurricular, uma vez que raramente se relaciona com a vida profissional de um professor. Meu desafio específico em 2009 foi o encargo federal do Nenhuma Criança Deixada para Trás. No Child Left Behind No Child Left Behind. O NCLB é uma confluência de políticas de educação federais anteriores dos últimos 15 anos. Assim, não é nada inteiramente novo. Nós avaliamos os estudantes em linguagem, matemática e ciência. No último ano, o letramento tecnológico foi incluído como área temática de avaliação.
o Estado decidiu que cada distrito escolar deveria criar e gerenciar um exame. Eu estava no comitê do nosso distrito escolar e nós olhamos os parâmetros nacionais para verificar o que nós poderíamos realisticamente avaliar num formato padronizado, o que era basicamente reduzido a digitação simples e a como localizar informação na internet. Nada muito criativo ou voltado à criticidade. O que me recorda do modelo fabril voltado à eficiência escolar que minha avó questionou no início do século XX. Não me entenda mal. Existem várias atividades interessantes de letramento informacional que nossos bibliotecários especialistas em mídia desenvolveram para nossos estudantes utilizarem recursos não superficiais da internet, de modo a avaliar a credibilidade e a autenticidade da informação. Porém, eu gostaria de ver outros professores integrando esse tipo de pensamento crítico numa variedade de áreas temáticas. Apesar da alta exposição dos estudantes às novas tecnologias fora da escola, eles precisam desesperadamente de adultos para tirar sentido da informação e entender suas implicações políticas, econômicas e sociais por si mesmos. Acredito que é um desserviço para nossos estudantes se os planejadores de políticas assumem a abordagem do bloquear ou banir. Creio que existem ilhas de inovação acontecendo, porém nós precisamos dirigir nossos esforços para a educação midiática, ensinando os estudantes a acessar, analisar, avaliar, produzir e comunicar-se a partir de diferentes tipos de mídia. Quando comecei a ensinar em 1991, a educação midiática não era parte do currículo formal, embora já estivesse ocorrendo em certas regiões ao longo do país. Ela estava basicamente inserida dentro dos currículos de língua inglesa e artes. Levou uma década de investimento em infraestrutura tecnológica, com pouco retorno para os planejadores de políticas perceberem que a alfabetização tecnológica não é suficiente e que o letramento midiático é essencial. Mas e quanto aos riscos e responsabilidades relacionados com a exposição dos estudantes a conteúdos inadequados na escola? Sem dúvida, isso é uma realidade. Tem sido uma realidade desde que minha bisavó assistiu à batalha sobre conteúdo religioso impróprio no McGovey's Eclectic Readers. Creio que os educadores precisam trabalhar sobre isso. Por exemplo, no próximo ano escolar, meu diretor decidiu explorar um caminho diferente, que é mais socialmente responsável e integra letramentos em mídia e tecnologia. Iremos requerer que, no início de cada ano escolar, todo estudante assine um termo de responsabilidade em computação que diz que ele não irá fazer download nem upload de um conteúdo inadequado. Nosso especialista em mídia conversa a respeito do que significa isso em termos de acesso à web, bem como da inserção do conteúdo para todo mundo ver. O professor de computação, o coordenador de tecnologia e o especialista em mídia estão atualmente se encontrando regularmente com o diretor para, com os nossos alunos do 12º ano, criar uma página no MySpace que seja socialmente responsável, adequada e até mesmo atrativa para os membros de comitês de admissão de faculdade. Existe ainda uma série de preocupações sobre a segurança estudantil que nós precisamos trabalhar e que requerem um diálogo com os pais, as lideranças comunitárias, os administradores, os coordenadores de tecnologia e os professores. O fato de que estejamos enfrentando essa questão de frente é promissor. O que você vê atualmente como o aspecto mais promissor da tecnologia nas escolas? Definitivamente, a Web 2.0, que remete à segunda geração da web, caracterizada por programas e dados alocados na rede e disponíveis sob demanda. Isso significa que o que todos precisam, na verdade, atualmente, é um computador com acesso à internet. Isso não é um benefício somente para os que estão nos níveis econômicos mais baixos, mas também para todos os usuários gerarem conteúdo e então colocarem-nos em circulação para todo mundo. Desse modo, os alunos postam seus ensaios de inglês e muitos outros conteúdos multimídia em seus blogs e obtêm feedback e comentários de todos ao redor do mundo. Eles também criam e assinam podcasts ou webcasts de eventos de períodos específicos de seus currículos de história. Eles podem ainda colaborar na resolução de um problema de matemática com o Google Docs. A Web 2.0 também propicia apoio para o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem por professores. Colaborar com outros docentes num documento online curricular usando o Google Docs, aprender aspectos básicos do uso de uma lousa digital ao assistir a um vídeo do TeacherTube e dar forma aos padrões curriculares do distrito
ao contribuir num wiki, são todos exemplos de como o Web 2.0 transforma e democratiza o aperfeiçoamento dos professores. Essencialmente, a Web 2.0 proporciona meios para atingir todo o ciclo da educação midiática: acessar, analisar, avaliar, produzir e comunicar usando uma variedade de formas de mídia. Uma vez que criamos comunidades online de aprendizagem, nós, os estudantes, podem explorar amplamente o contexto e a comunidade. De maneira interessante, não creio que isso é muito distante da crença de minha bisavó na escola como espaço comunitário para avaliar a crença em Deus, na vizinhança e no país. Não, para avalizar a crença em Deus na vizinhança e no país. Como Neil Postman defende, nossos deuses podem ter mudado, mas a necessidade básica da escola ser um lugar para reflexão numa sociedade cada vez mais diversificada, como os Estados Unidos, permanece constante. Como professora de uma escola urbana, cerca de 2/3 dos meus alunos não são falantes nativos de inglês. Isso cria uma camada adicional de desafios complementares à diversidade socioeconômica da população estudantil. Se muitos de meus alunos encontram a diversidade apenas nas tecnologias midiáticas, então sabemos que tais experiências são estereotipadas, carecem de profundidade e apresentam uma verdade parcial que é mais difícil de desconstruir sem ajuda. Como educadores, nós precisamos cultivar mais a consciência social e o civismo entre nossos alunos. Também me preocupo que meus estudantes não sintam que suas vozes são importantes ou significativas dentro da escola e de sua comunidade, ou mesmo no mundo em geral. Constantemente, escuto-os dizer que mudar o mundo não é sua responsabilidade, mas sim dos adultos. Assim, é onde as tecnologias da Web 2.0 agem para facilitar uma mudança dos jovens como consumidora de informação para jovens como cidadãos responsáveis e participativos. O que você aprendeu, se aprendeu alguma coisa, quando pesquisou a história do ensino na sua família? Aprendi que, apesar dos desenvolvimentos dramáticos em mídia e tecnologia, a educação manteve-se basicamente a mesma em termos do direcionamento burocrático voltado à eficiência, por meio de currículos padronizados, avaliação e políticas protecionistas, combinadas com a necessidade de aculturar os jovens de uma democracia social e política. Também vim a entender que o acesso à rede de computador de alta velocidade é apenas a ponta do iceberg deste novo milênio. Como professora, realizar meu propósito é auxiliar a construção e manutenção de redes sociais de conhecimento. Alcançar a alfabetização tecnológica é apenas um conjunto de habilidades. A educação midiática dá condições a um uso mais crítico e criativo da tecnologia para se relacionar com a informação e com os outros de modos que são socialmente responsáveis. E, neste sentido, penso que minha bisavó Beulah May acolheria a ideia de seus alunos fazerem podcasts com suas reflexões sobre o McGuffey atravessando a fronteira ocidental. Tradução Richard Romancini.